Olá pessoal, sejam todos bem-vindos hoje a mais um vídeo aqui no nosso canal WillPTV na parte WillPTV Tech. Meu nome é William Pessoa e hoje vamos continuar então revendo a parte então de limites, né, em Python, utilizando então a nossa biblioteca SymPy. Lembrando que esta biblioteca SymPy é uma biblioteca então que a gente tem muitos recursos com ela, inclusive para trabalhar então com cálculo, né? Está trabalhando a parte de limites, depois vamos seguir com a parte de derivadas e na sequência a parte de integrais, tá certo? E para isso, né, eu peço que vocês continuem aí se inscrevendo no canal, curtindo, comentando e compartilhando. Vamos então ao nosso vídeo. Lembrando então que nos vídeos anteriores nós vimos aí a parte de limites, né? Nós vimos então limites laterais e também vimos quando o limite, quando é zero, né? Ele vai então para o infinito, né? Então já vimos mais ou menos então como é que funciona esta parte, né? Mais ou menos das assíntotas verticais e dos limites laterais e também dos limites normais. Agora nós vamos então entender como é o limite no infinito. Tá? Então, para isso, eu vou estar então, utilizando o código que a gente viu no limites laterais, mas nós vamos então fazer algumas modificações. Nós vamos então mudar a nossa tela para o nosso editor de texto. Lembrando que o nosso editor de texto que eu estou utilizando aqui para gravar o nosso vídeo é o VS Code, mas lembrando que vocês podem utilizar qualquer editor aí para seu código. Então vamos mudar aqui a nossa tela e agora então estamos aí com o nosso editor de texto, né? No caso é o VS Code, tá? E aqui então nós vamos fazer algumas alterações, né? Que alterações então são essas, né? São alterações simples. Aqui, por exemplo, né? Iniciando esta alteração, aqui neste caso, quando a gente pedia para colocar então nosso valor do input aqui para o limite, neste caso não vai mais existir. Por quê? Porque vai se tratar apenas só dos limites no infinito, tá? E aí, então, este aqui, então, eu posso desfazer aqui, tá? Desfazendo aqui. E aqui, obviamente, então, tirando este i daqui e este i daqui. Aqui pela direita e pela esquerda eu posso também alterar ou posso deixar. Lembrando, então, que pela direita, aqui a gente vai manter como positivo. E aqui, então, pela esquerda, nós vamos manter como negativo, tá? Só para a gente não se perder, mas vocês podem, então, estar alterando o nome que vocês quiserem. Aí, aqui que vem o pulo do gato, ó. Aqui, então, no dir, né, positivo e no dir negativo, nós vamos apagar os dois. E aí, o que nós vamos escrever no lugar desse dir, né, entre aspas, positivo e no, entre aspas, negativo que era embaixo. Então, no positivo, o valor simbólico para utilizar, então, o limite, primeiramente temos que botar o símbolo SP, né, para poder chamar, então, a biblioteca, ponto, e aí, então, a gente vai utilizar duas vezes 00, duas vezes O, né? O minúsculo. Então aí nós temos o valor do limite do infinito positivo. E para o negativo, primeiro é o sinal de menos, depois SP, ponto, O, O. Então duas vezes aí a letra O. Então aqui a gente pode alterar aqui e a gente pode alterar aqui. Então o limite é negativo, então no caso aqui, o primeiro item é positivo, então vai ser no infinito. Infinito. Infinito positivo. E
infinito negativo, tá? E aqui, então, a gente pode apagar. Então, nós temos aqui, que eu separei para vocês, três exemplos de função, né? Uma função linear e uma função, e duas funções, aqui no caso, com frações, tá? Vai lembrar que vocês podem fazer o teste com qualquer função. E para utilizar outras funções, lembrando que também tem um pacote chamado math, né? Que se escreve assim. Vocês também poderão estar importando esse pacote math. E aí vocês poderão utilizar outras funções, como trigonométricas e por aí vai. Certo? Então vamos aí ver o nosso código, vamos ver como é que funciona. Apertando aqui o F5. Então já pediu para digitar a nossa função. Então vamos digitar aí a nossa função. Digitando a nossa função, vamos então para o primeiro exemplo, que é este aqui. X mais 4 ao cubo, tá? Então essa é a nossa primeira função, uma função linear. Vamos ver quais limites então irão aparecer. Então aí, ó, para esta função nós temos limites então no infinito e menos infinito, né? Então para neste caso, se a gente tivesse que construir o nosso gráfico, não existiria limite na horizontal. Lembrando que o limite para existir na horizontal, né? No caso, a assíntota horizontal, teria que ser um número. Nesse caso, não é um número. Então, não teria assíntota horizontal. Agora, vamos testar outra função. X ao quadrado menos 2 vezes x menos 3. Então, aqui, ó, nesse caso, nós teremos, então, assíntotas horizontais. Porque tanto no negativo quanto no positivo, o valor deu igual a zero. Então, nosso último exemplo é esta função aqui. Nós temos, então, a função x sobre parênteses, x ao quadrado menos 1, fecha parênteses, elevado a 1/3. Por que a 1/3? Porque esta função então está sobre raiz cúbica, né? No caso, então, está sobre raiz cúbica. Então, por isso que eu estou elevando ela a 1/3. Então, vamos ver como fica para esta função. Então, para esta função também não terá assíntota horizontal. Por quê? Porque os dois limites, aqui quando vai para o infinito, vai também para o infinito. No caso, mais infinito e menos infinito. Então, neste caso também, se você fosse fazer um gráfico, então aí não terá assíntota horizontal. Então, espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. E lembrando, é claro, sempre de estar se inscrevendo no canal, de curtir, comentar e compartilhar. Lembrando que também nós temos lives, né, aqui no nosso canal, das missões espaciais, de tudo que acontece ao redor do mundo, nos lançamentos de foguetes, também caminhadas espaciais na Estação Internacional, na Estação Espacial Internacional. Então, espero vocês por aqui e também siga o nosso canal nas redes sociais, no X e Instagram. Então, por hora, é só, pessoal. Fui!